Boa noite a todos que nos acompanham aqui no nosso canal. Boa noite a todos também aqui no Instagram. É um prazer estarmos juntos neste momento para nos voltarmos ao nosso Deus Criador, nosso Deus Salvador, para exaltar e engrandecer o seu santo nome. Iniciamos então este momento com uma oração ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Senhor, por este dia. Te louvamos e agradecemos pela tua graça sobre nós. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, a Deus, pela bênção do dia que é do Senhor mesmo, que o Senhor nos concedeu para louvar e bendizer o teu nome e adorá-lo na beleza da tua santidade. Assim, ó Deus, eu agradeço e o louvo, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus, os Salmos 27. Salmos de Davi, 27, anelo pela presença de Deus. Vamos abrir. Salmos 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Esta é a palavra do Senhor, no Salmos 27, versículo de 1 a 9. Né? Que seja esse desejo do nosso coração, estar na presença do Senhor. Ainda que tolhidos da presença em templos, mas aqui na presença do Senhor, virtualmente, cada um no seu lar, nos voltamos à presença do nosso Deus. E aqui vamos prestar um momento devocional, momento de leitura da palavra, de oração, de louvor, e também de ouvir a pregação da mesma. Então, assim faremos e continuaremos, então, louvando ao Senhor agora. Abra seu hinário, se você não possui, acompanhe conosco o canto do hino Deus dos Antigos, é o hino número 18 do nosso hinário, que diz, Deus dos Antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Vamos entoar, então, hino 18 do nosso hinário, Novo Cântico. Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustém os astros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor.
Desde o passado fosse nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. A guerra atroz do crime, a assolação dos tempos maus que o mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor. Confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, ó Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor. As nossas vidas vem fortalecer para o teu nome sempre engrandecer. Amém. Esse é o Deus dos antigos e o Deus dos presentes, né? Não só dos antigos, mas também dos novos, de todos aqueles que, no decorrer da história, têm crido nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que é Senhor, nesse Deus que nos guia a toda a verdade, esse Deus que está sempre conosco em todo o tempo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, na pessoa do seu Espírito Santo. Então, nós temos e gozamos dessa maravilha que é viver sendo guiados pelo Senhor. Assunto este que nós vamos ver nesta noite, na mensagem que leremos em Isaías 46. Continuemos, então, na presença do Senhor, meus irmãos, e vamos mais uma vez agora ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos ver dos versículos de 1 a 14. Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. Fala do livres do pecado pela graça. Esse é um momento de confissão, né? E é importante que entendamos por que nós oramos, por que confessamos a Deus os nossos pecados, por que reconhecemos que somos pecadores. E porque reconhecemos também que dependemos da graça de Deus, da sua misericórdia para conosco. Leamos Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre.
a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como um instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E sim da graça. Então vamos orar, meus irmãos e amigos, oremos ao Deus, reconhecendo que já vivemos debaixo da graça, sobre a graça de Deus, mas é necessário confessar o nosso pecado, é necessário abandonar aquilo que praticamos que não agrada a Deus, é necessário confessar aquilo que pensamos errado, que falamos errado, que cometemos com as nossas mãos de maneira errada. Essas situações que geram erros e que geram pecados devem ser confessadas, para que alcancemos a misericórdia do Senhor e o perdão dele sobre nós e também desfrutemos da sua graça. Então, esse é o momento que você pode baixar a sua fronte, orar ao Senhor, confessando a Ele o seu pecado e rogando que Ele use de misericórdia para com todos. Santo Deus e eterno Pai, na Tua presença aqui estamos, ó Senhor, a rogar que tenha misericórdia de nós, que nos perdoe os pecados cometidos, ó Deus, por palavras, pensamentos ou ações. Ó Deus, use de misericórdia para conosco, não nos dando aquilo que nós de fato merecíamos. Obrigado, Deus, pela graça do Senhor sobre nós, também nos favorecendo de maneira tão graciosa, não nos permitindo, ó Senhor, viver uma vida no pecado, mas nos resgatando de lá, através da obra salvadora do Teu Filho Jesus Cristo. Possamos agora, Deus, livres da condenação que traz sobre nós o pecado, voltarmos para o Senhor em adoração e serviço, porque assim, ó Deus, estaremos fazendo aquilo que Te agrada. Ó Deus, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor para conosco. E rogo assim, ó Deus, que continue a derramar desta graça na vida de tantos que ainda necessitam dela, que certamente serão alcançados, porque o Teu amor, ó Deus, derramado sobre aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, certamente fará a obra que lhe apraz, a obra que está propositalmente dita na sua bendita e gloriosa palavra. Assim eu oro, em nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Vamos entoar, então, um hino que nos fala da dependência que temos de Deus. Um hino que nos leva à reflexão de que a nossa dependência no Senhor, né, leva-nos a crer nas promessas dele, leva-nos a crer que ele está nos guiando, leva-nos a crer que nós precisamos depositar no Senhor a nossa confiança. Oramos, confessamos, portanto, cantemos. Eu creio, Senhor, nas divinas promessas. Vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Vamos cantar em 68, o nosso cenário novo cântico, Dependência de Deus. Vamos entoar, então, este hino. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é por certo que a gente tropeça.
Por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. E sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descri. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção, reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Amém. Vamos então, meus irmãos, nos voltar à palavra do Senhor para estudá-la neste dia e assim sermos edificados por ela. Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 46. Nós hoje vamos estudar o capítulo 46 de Isaías, dando sequência à exposição bíblica deste livro que nós costumeiramente chamamos do Evangelho no Antigo Testamento. Isaías é o profeta evangelical. Ele proferiu a profecia da vinda do Senhor Jesus, o Messias. Ele proferiu tudo aquilo que ia acontecer na medida que o povo ia vivendo a sua história. Ele, em vários momentos, certamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus e pela obra do Senhor na sua vida, falou ao povo a palavra de Deus, em momentos que condenava a condição do povo viver uma vida fria, espiritualmente falando, uma religiosidade vazia em determinados momentos, e essas situações sempre foram alvo, né, das mensagens de Isaías. O Senhor levantou o profeta para falar ao seu povo e conclamar a este povo para que se volte para o seu Deus. E o que nós temos visto durante o estudo do livro de Isaías, que está dividido em duas partes, né? A primeira parte de Isaías, que nós já concluímos, estudamos do capítulo 1 ao capítulo 39, e vimos aquele momento ali quando o Deus justo e santo, requerendo o juízo e a justiça sobre as nações pagãs e ímpias, e admoestando e advertindo o seu povo que, por muitas vezes, se deixava levar por aquelas nações. Depois iniciamos o estudo do capítulo 40, estamos agora partindo dessa segunda parte de Isaías, que vai até o último capítulo, que é o 66. E aqui nessa segunda parte do livro de Isaías, o que é que nós temos visto? A condição de que Deus, o único Deus, está prestes a libertar o seu povo. Aí nós vimos a graça de Deus sobre este povo. Aí nós vemos Deus agindo, interagindo para que esse povo seja resgatado. E aqui nós estamos vendo, né, na trajetória dessa profecia de Isaías,
que é que nós temos visto ultimamente? Nós vimos já, a partir lá do capítulo 40 até aqui, que Deus tem se mostrado o único Deus verdadeiro, e em contraste com os ídolos pagãos, dos povos pagãos, os deuses falsos que as nações possuíam. E Deus, então, tem falado e mostrado. Até aqui, nós vamos ver ainda falar a respeito disso, né? Porque era uma situação que exigia a fala a respeito disso. O povo estava cativo na Babilônia. A Babilônia era uma nação ímpia e pagã, era uma nação idólatra, era uma nação que era contrária ao Senhor Deus Todo-Poderoso, era uma nação que achava que fazia e acontecia e nada nem ninguém poderia derrubá-la. Era o império daquele tempo. E essa nação, então, se vê agora diante da iminência de um juízo que está sendo dito e propagado pelo profeta Isaías. E olha só o que é que acontece, então. Ele já havia falado que o Senhor é único, nós vimos no versículo 19 até o 25, que o Deus único estava prestes a salvar o seu povo, e ele fez uma crítica, né, dizendo, olha, vocês adoram ídolos que nem podem salvar vocês. Vocês se prostram diante de ídolos que nada podem dizer nem fazer. Mas eu, Senhor Deus, ele disse, eu faço isto, eu vou salvar este povo. E aqui, no capítulo 46, a tônica, o assunto continua mesmo. Veja como ele se dirige ali, capítulo 46 de Isaías. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem no texto. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, vos carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças assalariam ourives para que façam Deus, e diante deste se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica, do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouve-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, diante da tua palavra aqui exposta, lida, eu rogo ao Senhor que ilumine a mente de todos que estão a nos ouvir neste momento, para que possam entender a palavra do Senhor, que teu Espírito Santo
Aplique, ó Deus, a palavra do Senhor em cada coração. É o que eu peço assim, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Amém. Então vejam, irmãos, o texto é muito bem objetivo. O profeta Isaías, ele começa falando dos deuses dos babilônios, né? Bel e Nebo, eram ídolos do povo babilônio, e esses ídolos, eles eram colocados sobre os animais e levados, né, em procissão para onde se costumava levar. E o profeta, então, começa a relatar que essa religiosidade, essa cerimônia que eles normalmente faziam, de nada valia. O profeta tenta falar àqueles povos, dizendo: olha, esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, eles não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ou seja, são ídolos e deuses que nada podem fazer, eles são levados, né, para um lado e para outro. Ele não age como o Deus que é Senhor Todo-Poderoso age. Ele nada pode fazer porque não passa de ídolos, não passam de caricaturas, de imagens que foram trabalhadas pelo ourives, que foram trabalhadas por as pessoas que produzem seus próprios ídolos, mas eles nada podem fazer. E o Senhor, então, por meio do profeta Isaías, já começa esclarecendo e falando para aqueles povos ali, o povo de Babilônia especificamente: olha, os seus deuses, eles são levados pelos animais, eles são conduzidos, eles são cargas pesadas no lombo dos animais, e esses animais já cansados também, eles se encurvam todos eles, e nenhum deles pode fazer nada, nenhum pelo outro. Nem a criatura, que são os animais, nem mesmo esses deuses falsos também nada podem fazer. Por isso, o profeta se volta para o povo e chama: ouve-me, casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Ouve-me, ou seja, agora a palavra se volta para o povo de Deus, para o povo que se identifica com o Senhor. É o povo, casa de Jacó, o restante da casa de Israel. E aí o Senhor vai dizendo: vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Entenderam aí como é que o contraste que há entre o Deus Todo-Poderoso que carrega o povo, ou seja, é Deus que conduz o seu povo, diferentemente dos ídolos dos povos pagãos que são conduzidos pelo povo, né? Os povos pagãos e idólatras, eles conduzem os seus ídolos, mas o povo de Deus é conduzido pelo seu Deus. Entendem a diferença? O Isaías coloca chamada ao povo para ouvir aquilo que ele está dizendo, que você que faz parte da casa de Jacó, você que faz parte do restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego. O profeta Isaías, falando como boca de Deus, né? Ele era o profeta, falando a palavra do Senhor, ele falando por intermédio, o Senhor usando a boca de Isaías para falar ao povo. Então, quando ele diz que ele tem carregado esse povo desde o nascimento, é Deus quem está dizendo isso, por meio do profeta Isaías. Olha, vocês estão sendo conduzidos por mim, desde a sua existência, desde o seu nascimento. Eu carrego você nos braços, desde o ventre materno, até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E aí vem essa característica importante da pessoa de Deus, né? Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Deus é o Deus de sempre, é o Deus de sempre, é o Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Esse é o Deus eterno. E esse Deus eterno, ele está acompanhando o seu povo desde sempre. Até porque esse povo só existe porque ele mesmo criou.
Nós só existimos porque somos criaturas do nosso Deus, vivo e verdadeiro. E aí a pessoa se pergunta, e os ídolos? Criou alguma coisa? Não, os ídolos foram criados. E os ídolos, será que podem eles conduzir as pessoas? Não podem. Os ídolos nada podem fazer. Os ídolos não podem interceder pelo povo. Os ídolos não podem nem mesmo fazer coisa nenhuma. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus que é Senhor, esse pode e faz. Esse é o Deus que carrega o seu povo desde sempre. É o Deus que está presente. E é o mesmo Deus, desde a nossa meninice, desde quando nascemos até a nossa velhice. Vai ser o mesmo Deus. E ele diz isso, eu serei o mesmo. E ainda, até as cãs, os cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. Então o Senhor Deus começa a mostrar àquele povo que ele está disposto a conduzir aquele povo à liberdade do cativeiro. A salvação estava prestes a chegar ao povo que outrora estava escravizado, estava cativo, por se desviar dos caminhos do Senhor, por não atentar àquilo que o Senhor Deus já havia dito outrora. O Senhor havia chamado o povo, mas o povo negligenciou, o povo deixou de obedecer, o povo foi rebelde. E o Senhor então castigou, deixando-o ser levado para o cativeiro. Mas era o povo de Deus. Então o Senhor Deus, por promessa, o Senhor Deus, por ser fiel à sua palavra, as promessas e a aliança que ele fez com os nossos primeiros pais, Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, Deus é fiel à sua aliança, à sua palavra, foi ele quem estabeleceu, e ele há de cumprir, e ele há de realmente resgatar o seu povo, e é isso que Deus tem feito ao longo da história deste mundo. Não só agora o povo específico de Israel, mas a todas as pessoas de todas as partes do mundo, e aí nós somos incluídos nisso. Fomos gentios que fomos incluídos na salvação, na escolha divina, ele nos atraiu para si, ele nos fez para si, e esse Deus tem, desde o nosso nascimento, nos conduzido aqui neste mundo. É por isso que, às vezes, quando nós fazemos uma reflexão da nossa vida, né, do nosso caminhar aqui nesse mundo, a gente olha um pouco para trás e vê, meu Deus, olha como Deus foi gracioso para comigo. Quem era eu? Como éramos? Como vivíamos? E hoje, como estamos na presença de Deus, gozando da palavra de Deus, da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, da palavra do Senhor, nos alimentamos com os meios de graça que o Senhor nos concede. Então, vejam, esse é o cuidado que Deus tem tido para conosco. E esse cuidado é desde sempre, né? Desde o ventre. Ou seja, desde a eternidade, quando Deus escolheu o seu povo, ele resolveu, né, na sua autoridade divina, na sua condição de Deus independente, né, onipotente, onisciente, onipresente, esse mesmo Deus, então, resolveu salvar o seu povo, planejou todos os meios, enviar o seu Filho ao mundo para morrer e trazer a salvação. Assim se fez. Estamos hoje necessitados sempre da graça de Deus, ele nos concedeu da sua graça. Precisávamos da fé, ele nos deu fé. Para crer no Senhor Jesus, na sua obra, ele nos deu isso. Então, nessa trajetória de vida que temos, quando nós fazemos uma análise, percebemos como Deus tem sido gracioso para conosco. Que maravilha podemos ser chamados de povo de Deus. Já pensou, Senhor, olhar para você, meu servo, minha serva, meu filho, minha filha? É a você que eu estou falando, ouve-me, presta atenção. Isso é feito todas as vezes que pregamos o Evangelho.
que pregamos a palavra de Deus, é uma chamada para que as pessoas que pertencem a Deus ouçam. E aquelas que, porventura, ainda não estejam sendo alcançada, que seja alcançada pela graça de Deus e salva também. Essa é a trajetória da história de vida das pessoas. Elas necessitam serem alcançadas pela graça de Deus para serem salvas. E então, o Senhor Deus fez isso aqui com o povo dele. Chamou, levantou o profeta Isaías, enviou para falar ao povo. Primeiro apontou para o pecado gravíssimo, que era o pecado da idolatria, que tinham lá os deuses, né, que eram adorados, que eram deuses que eram tidos como fortíssimos e cabeças dos demais deuses. Era Nebo, era Bel, eles estavam lá, aquelas divindades falsas. E o povo de Deus, estando cativo, estava lá tendo que se deparar com aquilo, com todo aquele cerimonialismo, com toda aquela religiosidade, e envergonhados até, né? Porque como é que pode um povo que tinha um Deus vivo estar ali sendo aprisionado, humilhado por uma nação ímpia e pagã, cuja força deles colocava-se em deuses falsos, que eram colocados sobre animais para serem carregados. E aí, então, é por isso que o Senhor Deus está mostrando agora quem é o Deus único, quem é o Senhor. É isso que Deus vem mostrando, né, ao longo do estudo que temos feito nos capítulos anteriores de Isaías. Ele é que é o único Deus. Esses deuses não estão trazendo o bem nenhum, nem para os seus próprios adeptos, aqueles que se sujeitam a eles. Aqueles deuses não faziam coisa nenhuma. Até mesmo porque o Senhor quer mostrar que aquela ação que estava acontecendo sobre o povo de Deus era o próprio Deus que estava promovendo. Foi Deus quem permitiu o seu povo ser cativo para que eles aprendessem. Deus queria dar uma lição para o seu povo, mostrar que eles estavam errados, que eles estavam vivendo longe do Senhor, negligenciando a sua vida espiritual, e isso trouxe consequências sobre a sua vida. E isso não é muito diferente, meus irmãos, do dia de hoje. Se nós, porventura, negligenciarmos a nossa vida espiritual, se nós deixarmos de buscar o Senhor, o nosso Deus, único Deus verdadeiro, nós vamos ter consequências na nossa vida. Nós vamos sofrer com isso. Muitas coisas vão acabar acontecendo como consequência de uma vida que foi deixada de lado. Deixou-se de buscar o Senhor, deixou-se de obedecer a Deus, vai ter consequências esse fato. Por isso, meus irmãos, o Senhor está dizendo aqui que é Ele quem vai agir. E olha que Ele coloca verbos dizendo, olha, eu carregarei, já o tenho feito. Aí diz, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Deus coloca dizendo assim, olha, eu vou sempre estar agindo, eu vou sempre estar fazendo tudo aquilo que eu desejo, preciso e quero fazer. E ninguém vai impedir, não. Ninguém pode impedir o propósito de Deus. Ninguém pode impedir quando Deus quer salvar uma alma. Ninguém pode impedir quando Deus quer que alguém se fortaleça nele, se cuide nele. Ninguém pode impedir. Vão tentar. O pecado, por exemplo, o pecado nos deixa realmente de maneira distante, uma vida ressecada, sem sentido, sem sabor, uma vida insossa, né? Mas quando Deus promove o arrependimento, nós recobramos a vida e voltamos à presença do Senhor, nos arrependemos e voltamos. Por isso que contamos, meus irmãos, com a graça de Deus em nossas vidas, para que assim possamos gozar dessas maravilhas que o Senhor tem feito por nós. No entanto, é necessário arrepender-se, é necessário voltar-se para o Senhor, é necessário
entender e compreender quem é o nosso Deus. Olha como ele se refere no versículo 5. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? O Senhor diz assim, porventura vocês têm alguém aí para me comparar comigo? Esses deuses aí podem ser comparados a mim? Não podem. O nosso Deus é incomparável. O nosso Deus não tem nada neste mundo que possa ser comparado a Ele. Porque todos os ídolos que existem no mundo são nada perto daquele que é único Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor faz essa indagação: a quem comparareis para que eu lhe seja igual? O Senhor levanta, mostre alguém aí, algum ídolo desses que você possui. Eles podem ser comparados a mim? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Aí ele diz: os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam ourives para que faça um Deus com D minúsculo, né? Deus falso. E diante deste se prostram e se inclinam. Então vejam, mais uma vez ele destaca aqui a questão da idolatria, a aberração que é a idolatria. Vejam, a capacidade que o ser humano tem de pegar aquilo que ele, porventura, tenha de mais precioso, o seu ouro ou a sua prata, e pagar uma quantia para alguém, construir um ídolo para si. E ele diz, sobre os ombros o tomam. Ele vai descrevendo, né? O que é que fazem? Paga-se uma fortuna pelo ídolo. Esse ídolo, depois de pronto, é colocado sobre os ombros, leva-no e põe no seu lugar, e aí ele fica. Né? O ídolo fica lá, parado, estatizado, nada pode fazer. É uma estátua. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá. E a ninguém livra da sua tribulação. Isso é fato. Né? Então, veja, a palavra de Deus, como é, meus irmãos, muito clara. Não há possibilidade de alguém, por mais devoto que seja, sincero, amoroso com seu ídolo, cuidadoso com seu ídolo, não há nenhuma possibilidade deste ídolo corresponder a essa devoção. Um ídolo nada pode fazer, vai ser construído, vai se gastar uma fortuna para ter aquele ídolo, ele é colocado lá no seu lugar e pronto. Ele fica lá, parado, não pode fazer nada, não pode auxiliar ninguém com nada, nem em nada. Essa é a condição do idólatra, infelizmente. Muitos e muitos aí estão nessa condição, infelizmente, mas é a realidade, não é? A palavra do Senhor está descrevendo de maneira muito clara como é uma prática antiga que até hoje perdura, que é a idolatria. Né? Então, vejam, não é novidade nenhuma essa condição, está aqui. O profeta Isaías descrevendo como se faziam os ídolos e ele dizendo, se fazia desta maneira, se gastava fortunas, era ouro, era prata, ourives então fundia aquele ídolo, e aí aquelas pessoas pegavam os ídolos, colocavam sobre os seus ombros e levavam para o seu lugar. E botavam lá, geralmente, no altar que eles aprontavam em suas próprias casas, e faziam tudo isso para quê? Para nada. O texto diz claramente, eles não podem, não dá resposta, e ninguém livra da sua tribulação. Os ídolos nada podem fazer. E aí, então, ele diz, lembrai-vos disto, e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Então, ele agora fala, olha, presta atenção, lembre disso, tende ânimo, ou seja, não desanime, levante a cabeça agora, você que está desanimado, lembre de uma coisa, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade.
Aí ele vai dizer, lembrem do que vocês aprenderam, do que vocês sabem, que foi anunciado pelos profetas, por Moisés, por Josué, por todos aqueles irmãos do passado, os sacerdotes que pregaram, que anunciaram o Senhor. Lembrem o seguinte, que eu sou Deus. Olha a resposta. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Essa é a resposta que o Senhor Deus diz ao povo. A chamada para ouvir e dizer, eu sou Deus. Os ídolos não são deuses. Eles não podem fazer nada. Eles não têm vida. Eles são elaborados, muito bem feitos, muito bem valorosos em termos econômicos, são caros para fazer, faziam-se, fundiam-se ouro e prata, mas é só isso. Ele não pode livrar você da sua tribulação. Por isso que não adianta, por exemplo, nós estamos vivendo nesse período, né? Nessa tribulação que é uma pandemia, e esse vírus aterrorizante que já matou muita gente e poderia matar ainda mais, mas também muita gente também já se escapou dele. Mas o fato é, tem gente capaz de se dobrar diante do ídolo e pedir que liberte do vírus. Tem gente capaz de fazer isso. Tem gente que reza e pede a São Fulano, a Santa Ciclana, para poder não ser nessa questão do vírus. Então, vejam, aí eu pergunto a você que nos ouve, vai adiantar fazer isso? Resposta, pela palavra de Deus, não vai. Porque o ídolo nada pode fazer, ele não vai livrar você da sua tribulação. Ele não vai dar resposta nenhuma para quem quer que seja, por mais devoto que seja, por mais cuidadoso que seja, e alimentando a sua fé cega e infrutífera naquele ídolo, ele não vai poder responder, porque ele não tem vida. Mas o Senhor Deus responde. Aí o Senhor Deus vai e diz, eu é que sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim. Eu é que sou Deus. Aí o Senhor chama o povo para si e diz, olhem para mim, prestem atenção, é eu que sou Deus. Os ídolos, esqueçam, mas eu não, eu sou o Senhor, e não há outro além de mim, nem semelhante a mim. Mais uma vez, aqui a teologia da unicidade de Deus, né? Deus é único, Deus é único. Não existe outro, irmãos, não existe outro. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Só há esse Deus, único e verdadeiro. E esse Deus que é eterno, e esse Deus que está agindo na história deste mundo. Quando nós dizemos, olha, está acontecendo tantas coisas ruins no mundo, Deus está no controle. Deus é soberano. É Deus quem vai dar resposta para tudo e para qualquer coisa que esteja acontecendo neste mundo. É Deus. Ele vai usar o instrumento que ele quiser usar, como é o caso aqui. Ele vai usar um instrumento um homem chamado Ciro. Deus levantou a Ciro, um homem ímpio, pagão, para libertar o seu povo lá na Babilônia. Mas será que foi Ciro que... Não, foi Deus que fez através de Ciro. Ninguém sabe como é que vai ser essa questão também agora, será que vai ser, como vai ser a solução para este problema? Vai ser de governante A, B ou C? Vai ser por meio da ciência? É Deus, meus irmãos, quem vai trazer a resposta. É Deus, ele vai usar o instrumento. E certamente vai usar. Mas é ele quem vai fazer. Quem vai dar a solução para o problema que está hoje no mundo, como deu para vários outros, né? Que já aconteceu neste mundo. Nosso Deus é o Deus da história. É o Deus que conduz a história. É o Deus que está presente em todo tempo. Não é só agora, não. Em todo tempo, em todo momento da história deste mundo. Vamos seguir, então, no texto.
quando ele diz, então, que o povo deve se lembrar destas coisas antigas. Olha só. E as coisas antigas é esta, que ele é Deus. O povo tinha se esquecido, né, do seu Deus. Tinha esquecido que esse Deus continua sendo o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, continuava sendo o Deus daquele povo ali. E eles tinham que lembrar disso, para o bem deles mesmos, né, para a libertação que eles necessitavam naquele momento. E aí o Senhor começa a dizer, então, através do profeta Isaías, olha, lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. É esse o Deus, irmãos, que nós temos. É o Deus que tem feito e dito tudo aquilo que iria acontecer. Ele tem anunciado desde o princípio o que há de acontecer. Nós já temos a revelação de Deus em nossas mãos. Do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus revelada a nós. E uma revelação especial que chegou ao seu coração, ao meu coração, e nos trouxe vida. E essa revelação, ela continua atualíssima, apontando para tudo aquilo que ia acontecer. Para muita gente é surpresa o que está acontecendo no mundo. Para muita gente foi pego desavisado, mas para o povo de Deus não. Lembrai-vos, o Senhor Deus já anunciou o que ia acontecer. Nós temos um exemplo disso lá no Novo Testamento, o sermão profético de Jesus está lá, falando tudo aquilo que ia acontecer. E está acontecendo. Não é novidade nenhuma. O Senhor está dizendo, olha, vai acontecer isso sim. Vai acontecer, muitas coisas já aconteceram ao longo da história e outras vão acontecer até a volta de Jesus. Temos que ter essa consciência, meus irmãos. E tendo essa consciência, o que é que deve acontecer então conosco? Nos preparar cada dia mais para estar com o nosso Senhor. Quer seja agora, quer seja mais à frente, estejamos nos preparando, porque o Senhor Deus já tem dito que vai acontecer desde a antiguidade, as coisas que ainda nem sucederam. O Senhor já disse, o meu conselho vai permanecer de pé e eu farei toda a minha vontade. Está vendo? Ninguém pode impedir o Senhor nosso Deus de fazer a vontade dele. Ele vai continuar fazendo a sua vontade, que é soberana, né? Que é boa, agradável. Lembra lá de Romanos 12? Nós devemos nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela vai ser cumprida. O Senhor disse, eu vou fazer toda a minha vontade. Então, para nós, será um grande prazer, né, estar usufruindo da vontade de Deus. E aí ele vai contar aqui, de maneira figurada, né, mas apontando para a solução que ele vai dar, no sentido lá do povo. Ele diz, olha, eu que chamo a ave de rapina, desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Ele está já falando aqui de maneira profética, né? Dizendo que como é que ele vai fazer para resolver aquela situação ali, daquele povo. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Qual era o propósito que o Senhor iria executar ali? O propósito era resgatar o seu povo, libertar o seu povo. E Deus está se apresentando através do profeta Isaías ao povo, dizendo, olha, eu sou o Deus verdadeiro.
Esses deuses pagãos não vai fazer nada por você, não pode livrar você de tribulação nenhuma, mas eu posso e vou fazer. Eu vou trazer uma ave de rapina. Esse homem do meu conselho, ele vai ser responsável para executar a minha vontade. Por isso ele diz: ouve-me, pois, vós. Aí se volta para o povo mais uma vez: ouve-me, vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça, faço chegar a minha justiça. Aí ele faz uma advertência, chama a atenção do povo: olhe, você que está distante de mim, da minha justiça, você que está obstinado de coração, com coração endurecido, rebelde contra mim, olhe, eu faço chegar a minha justiça. E não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. É isso, meus irmãos. O nosso Deus está agindo. Sempre esteve, o tempo todo, desde o início, ele diz, desde o princípio, que ele está fazendo, executando a sua vontade. E para com o seu povo, especificamente, ele está agindo para salvar este povo. E para isso executará a sua justiça. Ele diz, eu faço chegar a minha justiça a vocês que estão longe dela, eu vou fazê-la chegar aí. Então o Senhor Deus está fazendo e vai continuar fazendo e cumprindo toda a sua vontade. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus Senhor de tudo e de todos, que está acima de todos os deuses, que vai fazer tudo quanto lhe apraz. Esse é o Senhor nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. E é esse Deus que nós louvamos e engrandecemos. E é esse Deus que nos alegramos na presença dele. Por isso que ele diz, olha, a minha salvação ela não vai tardar. Ela não tardará. E, de fato, a salvação já veio. Veio ao povo de Deus que estava cativo na Babilônia. Era um prenúncio da libertação do povo, do cativeiro, assim como também o Senhor nos libertou do cativeiro que estávamos pelo pecado, pela vida de pecado que tínhamos outrora, antes da nossa conversão, do alcance da graça de Deus em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, aqui nós temos uma palavra evangelística, né? No livro de Isaías. É o puro evangelho aqui. Eu percebo a graça de Deus agindo em favor do seu povo. E Deus vai intervir. Quer aqueles povos confiassem lá em seus ídolos, ídolos que eram carregados pelos seus ombros, ídolos que nada podia fazer, nem falavam nada, nem agiam coisa nenhuma. Mas o povo de Deus haveria de tornar a se amar na presença do Senhor. O povo de Deus deveria ser restaurado na fé no Senhor, na justiça divina, queria agir, que ia agir para que aquele povo fosse liberto. O Senhor estava prenunciando tudo aquilo que ia acontecer. E cabia, então, ao povo e a todos nós, cabe confiar nesse Deus. Ele continuará executando a sua vontade. E que nós possamos, diante da vontade de Deus, nos animar, nos fortalecer, garantido está de que nós jamais sofreremos danos, porque o Senhor Deus está conosco, nos protegendo, nos livrando de todo mal. E se porventura sofrermos a morte, se chegarmos ao nosso fim aqui, mas já está garantida a salvação eterna, já está garantida a vida eterna. Então, não há por que viver, irmãos, desanimados, atribulados, sofrendo, diante de tantas maravilhas que temos de promessas na palavra de Deus. É viver animado, sim. É erguer a cabeça e dizer, eu posso confiar e devo no meu Senhor. Ele fará toda a sua obra. Ele certamente executará o seu plano, o seu propósito, que ele executa desde sempre, desde a eternidade. Que Deus venha abençoar a sua vida,
Deus venha abençoar a minha vida, que todos nós usufruamos dessa graça maravilhosa que nos alcançou em Cristo Jesus como propósito divino e nos trouxerão a salvação. Nós vamos orar, meus irmãos, agora, em nome de Jesus. Baixe a sua fronte e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus. Graças te damos pela salvação que nos deste em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque não confiamos em ídolos, não confiamos em nós mesmos, mas confiamos em Ti, o Deus puro e verdadeiro, único Senhor de toda a terra. E a Ti, Senhor, neste momento, eu rogo ao Senhor que haja em favor do Teu povo nesses dias, que o Teu povo, ó Deus, possa ter restabelecido o seu direito de ajuntamento no templo para adoração pública ao Senhor. Eu rogo a Deus que nos concede esta graça, esta bênção, ó Deus. E já estamos cerceados há alguns meses. Ó Deus, eu rogo que o Senhor certamente requer que a tua congregação reúna-se. É necessário o culto solene, o momento de estar na presença do Senhor, conjuntamente com os demais irmãos. Ó Senhor, restaura, sim, a nós essa graça que nos foi tirada neste momento. Ó Senhor, sei que há de cumprir toda a sua vontade, e nada neste mundo poderá tirar de nós a certeza de que fomos alcançados pela graça do Senhor. Abençoa, Deus, a vida do teu povo, a vida da tua igreja, espalhada por este mundo afora. Abençoa também a vida dos nossos irmãos e colegas pastores, que estão também em dores, que estão também imbuídos ao Senhor, na pregação da palavra, no consolo aos irmãos, no fortalecimento dos membros, para que assim, ó Deus, ao retornarmos, possamos ter um restabelecimento sadio na vida da igreja. Assim, ó Deus, eu peço por cada irmão que esteja afetado por esta pandemia, que porventura tenha sido alvo desse vírus, que o Senhor Deus use de misericórdia, que o Senhor use de graça e possa curá-los, ó Deus, dessa enfermidade. Aqueles que já não puderam suportar isto e que já partiram, que o Senhor console suas famílias, que estão enlutadas pela perda do seu ente querido. Mas se era filho teu, ó Deus, certamente está na glória com o Senhor, no lugar incomparável.